Amém. E hoje nós vamos entrar na última ministração a respeito da série Mordomia Cristã, né, que nós trabalhamos agora no mês de junho. Então, nós falamos na primeira semana, a pastora falou sobre a mordomia do tempo. Na segunda semana, o pastor falou sobre a mordomia dos dons e dos talentos. E na última semana, o Tiago falou sobre a mordomia da saúde e do corpo, né, como templo do Espírito Santo. E eu posso dizer que, pelo menos na minha casa, fez efeito. Segunda-feira, o Tiago passou em 4 médicos. Ele não, porque eu estou falando que ele pregou e ele começou a praticar. Então, na segunda-feira, ele passou, a gente não trabalhou na segunda, só indo da manhã até a noite, de médico em médico. Amanhã ele tem outro médico, olha que evolução, 2 semanas. Alguns exames para fazer. Meu pai foi no médico, então eu falei, na minha casa funcionou. Agora, nos outros lugares, Deus sabe se deu certo. E hoje, o último tema que eu vou estar falando a respeito de mordomia é sobre a mordomia das finanças, da nossa vida financeira. Só relembrando, esse é top, Igor. Só relembrando, né? Talvez você fale, mordomia, o que é mordomia? Vem do princípio da palavra mordomo. Todo mundo já assistiu algum filme, novela, ou aquele comercial James, todo mundo lembra, né? O que é um mordomo? O Igor não lembra que era da época dele. O que é um mordomo? O mordomo é aquele que gerencia, que cuida dos bens de outra pessoa. A casa, a mansão, os carros, nada é dele, mas ele tem a função de administrar. E esse princípio, eu vou falar um pouco mais para frente também, é o princípio que rege a nossa vida cristã e a nossa vida como um todo. Nós não somos donos de nada, tudo pertence ao Senhor. Então, quando nós falamos de mordomia cristã, nós estamos falando o que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos dá ou nos empresta enquanto nós estamos em vida. Então, esse é o princípio da mordomia. Então, nós falamos da mordomia do tempo, da mordomia dos dons e dos talentos, da saúde, né, do corpo que o Senhor nos deu, da saúde que Ele nos deu. E hoje a gente vai tocar no último ponto, que é um tópico mais sensível, em alguns casos, que é a mordomia das finanças. O que acontece? Muitas igrejas, infelizmente, muitos pastores pegam assuntos que são completamente importantes e relevantes na vida do cristão e eles deturpam a respeito daqueles princípios. Então, você vai ver, não vou citar nomes, porque você com certeza sabe, né, algumas assim, que vão usar o assunto finanças como um meio de explorar a fé das pessoas. Você tem que dar mais, você tem que dar tudo, você tem que dar. E aí explora para ganho e enriquecimento próprio. Você nunca viu na televisão nenhum pastor envolvido com isso? Queria que não, mas eu tenho certeza que você já viu. E o que acontece? Quando assuntos como esse, a igreja deturpa e muitos, infelizmente, usam de maneira errada, para não ser enquadrado nesse tipo de igreja ou de pastor, o restante fala o quê? Eu não vou nem tocar no assunto dinheiro. Eu não vou nem falar. E é isso que Satanás quer. Que você não fale de assuntos que são importantes e relevantes na vida de um cristão. A igreja tem sim que falar sobre dinheiro, sobre recursos financeiros. Lógico que dentro dos princípios bíblicos. E é isso que eu quero tentar trazer nessa manhã, que o Senhor me ajude a isso. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso. E uma curiosidade, não sei se você sabia, obviamente que é uma média, uma pessoa passa cerca de 90 mil horas ao longo de toda a sua vida trabalhando. Sabe quanto equivale? De 10 a 13 anos ininterruptos, tá? Não estou falando de 8 horas por dia. Se fosse contar, 10 a 13 anos direto de trabalho. Vamos combinar que é o que a gente mais faz na vida, né? Não sei você, mas você acorda, se arruma para ir trabalhar. Aí você trabalha o dia inteiro, aí você chega, aí você toma banho, faz de descansa para no dia seguinte ir trabalhar. Nossa vida parece que se resume a isso. Exatamente, eu posso dizer, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa muitas vezes. Então, nós passamos de 10 a 13 anos da nossa vida trabalhando em troca de quê? Você trabalha em troca de quê? De um obrigado do seu patrão? Não, né? Dinheiro. Vamos ser sinceros, não somos hipócritas. Todos nós trabalhamos, porque isso é o famoso capitalismo, né? Você trabalha, você usa sua mão de obra em troca de receber financeiramente.
Então, se o trabalho ocupa tanto espaço na nossa vida, na nossa rotina, por que que nós separamos isso da nossa vida cristã? Por que que nós separamos? Ah, não, minha vida de trabalho é uma coisa, minha vida com Deus e com a igreja é outra. Por quê? Se nós somos um só, não deveria fazer dessa forma. E nós, muitas vezes, né, infelizmente, agimos como se Deus não tivesse nada a ver com as nossas finanças. Então, eu não vou. Para que eu vou ser generoso e ofertar na igreja? Para que eu vou dizimar? Não, meu dinheiro é meu, Deus não tem nada a ver com isso. Eu oro, eu falo com Deus, mas Deus não tem nada a ver com o meu bolso, com o meu dinheiro. Ou então, a igreja não tem que intervir, eu não tenho que dizimar. Deus, eu uso meu dinheiro do jeito que eu quiser, eu não tenho que perguntar para Deus. A gente sempre busca separar dinheiro, finanças, vida profissional de Deus. Até que chega a dificuldade. Aí você lembra que Deus é o Deus da provisão. Engraçado, né? Na hora que você tem, não estou falando só de sobrar, mas ter o suficiente ou sobrando, Deus não tem nada a ver com o meu dinheiro. Mas se faltou, quem tem que suprir? Ele. Aí você vai clamar, você vai cantar Jeová Jireh, Deus da provisão. Aí nós lembramos que Deus tem a ver. Então, na abundância, nós buscamos independência de Deus. Mas na hora da escassez, nós lembramos que Ele que nos sustenta. Então, se Ele nos sustenta, Ele deveria também fazer parte de quando nós estamos sustentados. Então, Deus deseja participar de todas as áreas da nossa vida, inclusive das nossas finanças. E a maneira como nós lidamos, né, usamos o fruto do nosso trabalho, que é o nosso salário, aquilo que nós recebemos, revela o quanto nós estamos nos tornando parecidos com Jesus. O que nós fazemos com os nossos recursos revela o quanto de Cristo habita e reflete em nós. Então, a forma como que eu gasto, que nós gastamos, que nós guardamos, que nós investimos, que nós administramos os recursos que nós recebemos, também é uma expressão da nossa fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 31. Todos acharam? Amém? Mas Esther não achou, reclamou. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz: Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não importa o que você faça, o que você faz, faça para a glória de Deus. Está limpando a casa? Faça para a glória de Deus. Está ajudando alguém? Faça para a glória de Deus. Está estudando? Está trabalhando? Está gastando o seu dinheiro ou administrando? Faça para a glória de Deus. Então, se até nas coisas simples e pequenas nós devemos glorificar o nome do Senhor, então certamente as nossas finanças também devem fazer parte da nossa adoração. Adoração não é aquilo que nós fazemos quando nós entramos na igreja e começa a tocar uma música e o Tiago está cantando e você ergue a sua mão e você canta. Isso é uma parte da adoração. Adoração é tudo, está em tudo aquilo que nós fazemos, dentro e fora da igreja. A forma como eu trabalho, a forma como eu lido com o meu dinheiro, a forma como eu trato as pessoas, tudo isso deve glorificar a Deus e através dessas coisas nós também adoramos ao Senhor. Então, partindo desse princípio, né, nós vamos ver alguns princípios bíblicos que nos ensinam como administrar os recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos, como mordomos, como bons mordomos. O que nós estamos fazendo? Como que as nossas finanças podem glorificar a Deus? Se em tudo eu devo glorificar a Deus, as minhas finanças também devem glorificar. Então, quais são os princípios que nós devemos seguir? E antes de entrar, né, diretamente nesses princípios, nós às vezes achamos que pelo fato de nós sermos cristãos, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, Deus tem obrigação de nos abençoar. Então, às vezes, Senhor, eu sou teu filho, e nós cobramos a Deus por isso.
Eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu oro, eu vou na igreja. Como que o Senhor não me deu uma promoção no meu trabalho ainda? Como que o Senhor não me ajudou a pagar as minhas dívidas? Como que o Senhor não me abençoou para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro? Nós jogamos para Deus a responsabilidade, só que a vida, ela é baseada, e a vida como um todo, por princípios. Eu sou uma pessoa péssima em física, foi a matéria que eu quase não passei na escola, mas eu sei que existem regras e leis que elas vão determinar como o mundo funciona. Então, a lei da gravidade me diz que se eu pegar, não vou pegar e fazer aqui, né? Mas, por exemplo, se eu pegar esse controle e soltar, ele vai quebrar. Mentira, ele vai cair. Essa é uma lei. Tem como você mudar essa lei? Tem como você mudar esse princípio? Não, a menos que você vá para a Lua que não tem a lei da gravidade. Do contrário, ela vai sempre existir. Sempre que você soltar água, vai cair. Na vida cristã, existem princípios que Deus colocou e Ele segue. Mas às vezes a gente quer quebrar esses princípios ou nós não honramos esses princípios e queremos que Deus nos abençoe. E quais são esses princípios, né? Ou alguns deles? Estava até comentando com o Tiago vindo para cá. Às vezes, para montar, né, preparar a palavra, às vezes você não sabe o que falar, muitas vezes. E às vezes você tem muita coisa para falar em pouco tempo. Então, esse assunto rende muita coisa. Eu tentei colocar aquilo que eu considerei importante, né, aquilo que Deus direcionou. Primeiro princípio, que eu já citei anteriormente. Tudo pertence a Deus. Se você não entender esse primeiro princípio, nós não conseguimos passar para o restante. Você deve estar aberto ainda em 1 Coríntios 10, certo? Volta um pouquinho mais para cima, no versículo 26. 1 Coríntios 10, 26. Diz assim: pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Como diz meu pai, defina tudo. Tudo. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Nós estamos aonde? Na terra. Logo, nós somos do Senhor. Aquilo que você tem está onde? Na terra. Logo, pertence ao Senhor. Então, esse é o princípio fundamental da mordomia. Não somente da financeira, mas também. Deus é o Criador e dono de todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. E aí, muitas vezes, quando nós falamos a respeito disso, o que muitas pessoas podem falar assim? Mas quem trabalha sou eu, o esforço é meu, a capacidade é minha, então o meu dinheiro é meu. Quem te deu a capacidade de trabalhar? Quem te deu o fôlego de vida? Quem te faz acordar todas as manhãs com vida para ir para o seu trabalho? Vem de você? Não, vem de Deus. Até mesmo, a Bíblia fala que até mesmo o amar a Deus não vem de nós, vem dele. Então, o trabalhar, a capacidade de produzir, de gerar riqueza, também vem do Senhor. Logo, tudo aquilo que temos não é nosso, o Senhor nos empresta, nos confia. E o dinheiro não é nosso no sentido absoluto. Eu não estou dizendo, não distorço o que eu estou falando, que o seu dinheiro, então, é uso comunitário. Não é isso, eu não estou falando disso. Sou contra o socialismo e essa ideia de que tudo é de todos, nesse sentido. Ou de que a igreja vai determinar o que você vai fazer com o seu dinheiro. Não, nós não vamos mandar em nada do que você faz. Mas é o entendimento de que eu tenho para administrar algo que é do Senhor. Quando nós entendemos que algo é de Deus, o cuidado se torna diferente. Se Deus aparecesse em pessoa e te desse uma caixinha para você guardar e zelar por ela até que ele voltasse, você ia largar em qualquer lugar? Você ia pôr no lugar mais seguro, você ia zelar por aquilo, porque um dia eu tenho que devolver para Deus. Como é que eu vou devolver? A gente viu a parábola dos talentos, né? Cada um recebeu um pouco. É a mesma coisa, o recurso financeiro, aquilo que Deus nos dá, nós temos que zelar, porque não é meu, é de Deus. Então, cada centavo que você vai gastar, você vai usar com muito mais prudência, você vai ser muito mais zeloso. Então, nós temos que partir do princípio que tudo é de Deus e precisamos deixar de pensar como proprietários e donos e começar a pensar como mordomos. Muda totalmente a forma como nós administramos o nosso dinheiro. Eu não sou o dono, é do Senhor. Como eu estou usando e usufruindo daquilo que o Senhor tem nos dado?
E eu te pergunto, como você tem administrado os seus recursos? Como dono, é meu, eu faço do jeito que eu quiser? Ou como um mordomo? É do Senhor e eu preciso que Ele me direcione como a melhor forma de usar. Então, o primeiro princípio é: tudo pertence a Deus. O segundo princípio: Deus nos chama para sermos bons mordomos. Como eu falei, Deus trabalha por princípios. Então, ser filhos não elimina a nossa responsabilidade de administrar bem aquilo que nós recebemos do Senhor. Toda bênção, ela parte, não é de uma, como eu vou explicar, não é uma barganha que Deus fala, só vou te abençoar se você fizer. Não, mas é por princípios. Se você lê um texto que eu amo, está em Deuteronômio 28. A Bíblia fala que se você for fiel aos mandamentos do Senhor, você não vai precisar correr atrás das bênçãos. As bênçãos correrão atrás de você. E você vê, né? Salomão também diz: eu passei toda a minha vida buscando coisas e no final eu vi que tudo era vaidade. E às vezes nós gastamos a nossa vida correndo atrás da bênção financeira, de ser próspero, mas com a intenção e a motivação errada. Pensando como donos, como proprietários daquilo e não como mordomo. E quando eu sou um mordomo, eu entendo que tudo é do Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor e as bênçãos vão começar a correr atrás de nós. E dentro da mordomia, eu queria trazer dois paralelos. Primeiro, a mordomia profissional. Como eu falei, tem pessoas que acham que por serem cristãs, Deus obrigatoriamente tem que te abençoar. Então, se no meu setor, do meu trabalho, tem eu que sou crente, tem o Zezinho, que é da Umbanda, tem a Mariazinha, que é católica. Ah, então, quem é prioridade para ser promovido? Ué, Deus tem que olhar para mim, porque eu que sou crente, eu que vou na igreja. Agora, desses três, quem é pontual? Quem chega no horário? Quem faz um bom trabalho? Quem está estudando para se qualificar? Quem exerce com excelência o trabalho? Quem vai além daquilo que é pedido? É esse que o Senhor vai permitir ser honrado. Deus não vai quebrar um princípio só para agradar um filho dele. Então, eu sou crente, eu não preciso fazer o meu trabalho bem feito, Deus obrigatoriamente tem que me ajudar. Não, isso tem que ser quebrado na nossa mente, essa mentalidade está errada. Como nós estamos sendo como profissionais? Eu creio que todos aqui, ou a maioria, trabalham, têm um emprego. Você tem sido um bom profissional? Você tem trabalhado corretamente? Você tem trabalhado com excelência, independente de reconhecimento dos outros, independente de uma possibilidade de crescimento ou de aumento? Você honra os seus líderes, o seu patrão, o seu chefe direto, quando ele não está presente? Ou quando ele não está, sua produtividade cai? Ou quando ele não está, você, ao invés de trabalhar, fica mexendo no celular, em redes sociais? Ou quando ele não está, você fica assistindo vídeo no YouTube? O que você faz quando ele não está? Você honra o teu trabalho? Você fala mal da empresa para todo mundo? Ali na hora do almoço é uma junção de colaboradores falando mal da empresa, dos colegas, do chefe. Nós buscamos crescimento, nós estamos estudando, nos qualificando. Mas eu não tenho dinheiro para estudar. O que mais existe na internet é curso gratuito. Posso te garantir, em qualquer área. Você não vai, talvez, fazer uma graduação em medicina, né? Você não vai ser um residente em medicina, mas você com certeza vai ter um curso sobre liderança, um curso sobre Excel, um curso sobre inteligência artificial, sobre qualquer coisa você pode buscar. Está buscando se qualificar? Por que acontece? Muitas vezes nós estamos esperando a oportunidade aparecer para nos qualificarmos. Mas, na verdade, nós temos que estar qualificados para que, quando a oportunidade aparecer, nós sejamos a primeira opção. E não assim, se a empresa me promover, aí eu vou me qualificar. Não, eu vou... E não é pela empresa. A gente tem que fazer tudo como se fosse para Deus. Em Efésios, Paulo fala isso. Para Deus e não para homens. Nós somos dignos de confiança. Você é um funcionário em que o seu chefe deixaria a chave da empresa na tua mão, a senha do alarme da empresa, para você abrir e fechar, a senha do cofre. Nós somos dignos de confiança onde nós trabalhamos? Esses pontos são extremamente importantes para saber se nós estamos sendo bons mordomos naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho.
E muitas vezes nós achamos que o que nós fazemos lá no nosso trabalho não vai refletir em quem nós somos espiritualmente, mas está tudo interligado. A Bíblia fala em Gálatas 6 que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Isso também é um princípio imutável. Ou você já plantou uma semente de maçã e nasceu um pé de banana, uma bananeira? Se acontecer isso, registra porque é um milagre. Do contrário, você vai colher o que você plantou. E na nossa vida é a mesma coisa. E a gente precisa entender, por isso que eu falei que o primeiro princípio rege o restante, tudo pertence a Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus. Quando eu entendo isso, eu vou fazer bem feito o meu trabalho, independente se a empresa é boa. Porque realmente tem empresa aí que é ruim. Tem empresa que abusa do funcionário, sim. Tem líderes que são péssimos líderes no trabalho. Tem colegas de trabalho que dá desânimo de estar junto. A questão é, se eu entendo que o meu trabalho lá fora glorifica a Deus, eu vou fazer com excelência, independente da empresa, do chefe, do colega, seja quem for. Eu e o Thiago estavam conversando esses dias a respeito de uma pessoa que a gente conhece. Essa pessoa é um excelente profissional. Tem sido, né, até hoje. E a pessoa entendeu que chegou a hora dela ser reconhecida. E justo, né? Obviamente. E essa pessoa pediu, no lugar que ela trabalha, pediu um aumento. Só que a empresa falou, olha, aguarda, espera, né? Até porque nenhum lugar é assim, né? Você chega, pede, a empresa já te dá, né? Normalmente tem que passar por um processo de aprovação, enfim, N motivos que cada empresa sabe como faz. E a empresa está segurando um pouco. O que essa pessoa fez? A qualidade do trabalho dela começou a despencar. A empresa não quis me dar aumento. Olha, tem tal coisa para fazer. Nem sei se eu vou fazer, não sei se a empresa... Você acha que a empresa vai dar? Não, porque a excelência caiu. A excelência está dependendo de ser reconhecido. E como cristão, isso tem que ser totalmente contrário na nossa vida. Eu tenho que fazer com qualidade e com excelência, porque é para Deus. Se eu sou uma recepcionista e eu atendo a ligação dos clientes, cada vez que eu falar, bom dia, tudo bem? Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Se eu trabalho com o público e eu recebo um cliente, cada cliente que eu recebo e atendo bem, eu estou fazendo aquilo para a glória de Deus. Não importa aquilo que você faz, se você é um médico que faz uma cirurgia cardíaca, você está fazendo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Então, a excelência naquilo que nós fazemos também é uma forma de glorificar a Deus. E existe um princípio que chama o princípio da diligência. O que é diligência? É como você executa as tarefas que lhe são confiadas. Como você executa aquilo que é confiado a você? O trabalho é uma forma, é uma bênção que o Senhor nos dá e é uma forma que nós temos de glorificar a Deus. O Senhor nos provê, o Senhor nos dá um trabalho, uma oportunidade. O que nós estamos fazendo com ela? E às vezes, né, partindo desse princípio de plantar e colher, né, o princípio da semeadura, às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu estou há tantos anos nessa empresa e não consigo crescer, a empresa não me reconheceu. Ou então, eu dei minha vida por anos aqui, trabalhei e a empresa me mandou embora. Não valeu a pena tudo que eu fiz? Valeu, porque você não plantou para aquela empresa, você plantou para o Senhor. E quem vai te dar a colheita não é responsabilidade daquela empresa. Talvez naquele mesmo lugar você vai ser honrado, mas você plantou para o Senhor e a recompensa pode vir anos depois, pode vir em outro lugar, mas Deus recompensa. Então você vê às vezes cristãos frustrados profissionalmente, Deus não me abençoa, Deus não me prospera, Deus não me dá uma promoção no meu trabalho, Deus não me dá aumento as minhas vendas. Como você tem trabalhado? Você tem sido bom mordomo da oportunidade profissional que Deus te deu? Ou como um empreendedor, às vezes você tem seu próprio negócio. E aí, sobre essa questão da diligência, do como nós trabalhamos, existem 2 pontos, eu não vou aprofundar mais. Nós também precisamos ter um equilíbrio entre a preguiça de trabalhar e a idolatria ao trabalho. Os 2 estão errados. Eu não posso fazer corpo mole, fazer de qualquer jeito, mal feito, sem vontade, mas eu também não posso fazer do trabalho um ponto de idolatria em que eu só vivo em função disso. Dentro da mordomia,
Existe também a mordomia, nós falamos a mordomia profissional e a mordomia financeira. Aqui já fala do que você recebeu. Como é o nome, mãe? É ordenado? Não, é salário. É que minha mãe, ela, né, é um pouquinho mais antiga, ela fala ordenado. Tem pessoas aqui, acho que nunca ouviu a palavra ordenado, né? Conhecia, Gleice, ordenado? Tá vendo? Ordenado, tô brincando. É que hoje em dia se fala salário, mas é a mesma coisa. O que nós fazemos com o nosso salário? O que nós fazemos com a comissão, para aqueles que vivem de venda, né? Que a gente tem alguns vendedores aqui. Como nós temos usado? Nós temos usado com sabedoria os recursos que Deus nos confiou? Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Ou é aquele que entra o salário, acabou, saiu, você não sabe para onde foi? Você tem planejamento financeiro? Você tem uma planilha que você organiza o que entra e o que sai? Em que você projeta o quanto você precisa para realizar seus sonhos no futuro? Nós, né? Somos bons pagadores, fiéis e pontuais, ou nós saímos devendo Deus e o mundo aí fora? São princípios importantes. Só aqui nessa parte já daria uma pregação inteira, né? Infelizmente não dá para aprofundar. Mas é importante. Deus é um Deus de organização. Deus não vai trabalhar onde existe bagunça. E aí você fala, Deus, eu preciso de recursos, meu salário não é suficiente. Aí Deus te pergunta, de quanto você precisa? Você sabe dizer? Você sabe dizer, olha, entra tanto e tanto vai para aluguel, luz, telefone, água, mercado, açougue, feira, plano de saúde, remédio, carro, sei lá, IPVA, IPTU. Tem coisa pra caramba pra pagar, né? Você sabe quanto vai para cada lugar? A falta de planejamento também impede a nossa prosperidade. Para Deus nos abençoar, nós temos que ter claro aquilo que nós recebemos, como nós administramos e como nós podemos multiplicar aquilo que o Senhor nos deu. Às vezes, existem lugares, né, ralos na nossa vida, que está indo embora o dinheiro e a gente não está percebendo. E a gente acha que está ganhando pouco. Uma vez eu lembro que o Thiago falou para uma pessoa o seguinte: não é a empresa que tem que adequar o salário ao seu estilo de vida. O seu estilo de vida tem que ser adequado ao que você recebe. Isso é sabedoria, isso é prudência. E nós, às vezes, estamos dando a vida para ganhar mais e às vezes só está faltando uma boa administração daquilo que nós já temos, dos recursos que nós temos. É lógico que existe imprevistos, existe um desemprego que chega, uma comissão que cai. O Thiago vive de comissão. Meu pai e minha mãe vivem de comissão. Não sei se mais pessoas aqui vivem de comissão. É muito difícil. Porque tem mês que você fala, nossa, estourei de vender. No mês seguinte você fala, não foi nem metade. A comissão no mês vem boa, na outra vem metade. Só que as dívidas, as despesas permanecem as mesmas. E aí, o que você faz? Se você não tem um bom planejamento e uma boa reserva. Então, acontece, sim, um desemprego, uma doença que te pede de trabalhar. E pode acontecer situações em que as coisas desandem. Mas se você tem uma organização, um planejamento, o impacto vai ser muito menor. E aí você tem que entender o momento que você está para se organizar. Uma vez, né, eu sei que existem muitos coaches aí que você vai abrir nas redes sociais, no YouTube, ensinando sobre finanças. Tem alguns que são bons, tem uns que são furadas. Se eu puder te recomendar uma pessoa para você ouvir a respeito de finanças, é um canal que chama Primo Pobre. Primo Pobre. Eu esqueci o nome dele. Eduardo, aí o sobrenome eu já não entendi, mas Feldberg. Ele é cristão. É de Osasco, ó, da sua terra. Hã? Morou em... então, ele, para mim, é a melhor pessoa falando de finanças. Porque aqueles multimilionários falando, eles têm uma outra visão de vida. O Eduardo, ele é alguém que cresceu, né? Nada contra Pirituba em Osasco, mas, né, nasceu numa vida simples, normal. Ó, o Thiago, morou nos dois, né, Thiago? Ele é cristão e hoje ele já
Só que ele continua sendo exatamente a mesma pessoa. E tudo que ele ensina é baseado em princípios bíblicos. O primo pobre não é porque ele é pobre, não. É porque é uma referência a um outro coach famoso que chama Primo Rico, né? Então, se eu puder te indicar alguém para você aprender, é ele. Eu já aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi com ele, e por um tempo a gente tentou levar na nossa vida, né, Tiago? Precisava até retomar. Quando você está num momento de dificuldade financeira, que parece que sai mais do que entra ou falta, ele, né, ensina um princípio que é: você tem que abrir a torneira e fechar o ralo. O que significa? Eu tenho que aumentar os meus recursos e diminuir os meus gastos. Então, eu trabalho tal período. Eu tenho uma dívida de tanto para pagar. O que eu posso fazer extra? Eu posso pegar 2 horas do meu dia e fazer um Uber à noite? Eu posso comprar alguma coisa e vender na internet? Eu posso fazer um artesanato? Eu posso fazer trufa, né, Léo, para vender? O que eu posso fazer para aumentar a água que vai sair da torneira? Mas não adianta eu abrir a torneira e não fechar o ralo, porque aí vai embora. Como que nós fechamos o ralo? Tendo gastando menos, mas gastando consciente. Tendo um planejamento e você enxergar para onde está indo o seu dinheiro. Porque às vezes você está sendo, não vou dizer roubado, mas você está perdendo dinheiro em coisas tão bobas. E eu vou dar um exemplo meu. Isso é uma coisa que eu te sugiro fazer. Pega um dia, uma tarde, se você tem um notebook, um computador, o celular, começa a destrinchar o que você paga, tudo. Porque às vezes tem muita coisa que é um problema, é que muita coisa vai no automático do cartão de crédito ou no automático no débito. Você não olha para aquilo, que nem eu e o Thiago, tenho cartão de crédito. Se o cartão for clonado, o Thiago nunca vai saber, né, Thiago? Não, se não receber a notificação, você nunca vai saber. Ele não confere a fatura. Eu abro a fatura e eu olho, isso aqui foi isso aqui não foi. Então, isso é importante. Mas, por que eu estou falando disso? Às vezes, tem coisas que estão lá na recorrência que parece ser tão pequeno o valor e está te roubando. Então, pega um dia e resolva essas coisas. Por exemplo, eu sabia de algumas coisas que eu precisava resolver. Por exemplo, eu tinha reembolsos do convênio para pedir, eu tinha que ajustar meu plano de internet da Vivo. Teve um feriado de quinta e sexta, acho que foi o último que teve. Na sexta eu não trabalhei, eu falei, a sexta-feira eu vou pegar e fazer isso. Eu passei o dia inteiro no frente do notebook organizando isso. E aí eu descobri que eu estava perdendo dinheiro em algumas coisas. Então a gente viu que a gente estava assinando praticamente todos os streamings e assistia quantos? 2. Para que ter todos? Cancela. Aí a gente viu que lá em casa, a gente tinha no pacote da Vivo telefone não, internet e televisão. Quantas vezes a gente usava a televisão de lá? Nunca, praticamente. Né? Primeiro que a gente nunca estava em casa. E aí, como a gente tem a casa em Itatiba, lá o Thiago colocou Sky pré-paga e você assiste de qualquer lugar. Não é pré-paga, é streaming. Assiste de qualquer lugar. Entendeu? Sky, que é para assistir de qualquer lugar. A gente estava pagando uma coisa aqui, outra lá, sendo que a gente podia usar de lá, aqui também. E aí, quando a gente colocou a internet aqui há 5 anos, a gente colocou um ponto de TV no segundo quarto. Por quê? Para a Mel. Quando a Mel estiver aqui, quantas vezes ligou aquela televisão? Nenhuma. Se ligou 1, 2, foi muito. Só que aí, eu vou te dar valores, sabe? Pra você ter uma ideia que às vezes o ralo é pequenininho, mas se você somar, aquele ponto adicional, eu pagava R$32 por mês. Multiplica 32, não sei fazer conta de cabeça. Multiplica 32 por 12 e depois por 5. Quanto dá? Não faço a menor ideia, mas dá dinheiro. Esse dinheiro poderia ser usado em outro recurso. 384 por ano. Em 5 anos, 1920, era um final de semana viajando. Tá vendo que tem ralos que são coisas, tô falando de R$32. Aí o plano de TV a gente também cancelou. Aí a gente viu, só cancelando o plano de TV e o ponto adicional, vai ser uma economia de quase R$200 por mês. De algo que eu não usava e estava indo embora. Aí, o nosso plano de internet lá, a gente quase não usa. É um dos maiores. Para quê? A gente vai diminuir, só que faltou fazer isso ainda. Eu estou te dando um exemplo que parece tão bobo, mas tem tantas coisas que estão
nos roubando financeiramente, nós estamos perdendo porque nós não estamos sendo bons mordomos. Mas são R$ 32 por mês. Aqui que são R$ 32. São R$ 32 de Deus que não estão sendo usados com sabedoria ou para algo que edifica. Isso. Tô falando, vou citar sempre exemplos meus para não, que eu tenho que expor a minha própria vida, não a dos outros. Quanto eu gasto por mês com comida, com iFood, fast food? Graças a Deus a gente mudou muito isso na nossa vida. Mas teve uma época que eu somei. Por isso que eu falei, é importante você olhar, você tem que ter na mão para você saber identificar. Voltei, a falar dos streamings. Eu falei pro Thiago, você já viu quanto a gente gasta? Quase nada. Eu falei, tá bom. Somei e mandei para ele. Ele falou, não é possível. Eu falei, é bem possível. Tanto é possível quanto é real. Quantas coisas que tá no automático. Você pode, às vezes, mudar o seu plano de internet, que você está pagando muito caro e não precisaria. E assim, eu não estou falando de mesquinharia, tá? Eu não sou desse tipo, não gosto. Mas também sou uma pessoa, eu acho que o que a gente tem que ser usado com inteligência. Por exemplo, eu uso um pacote de programas que chama Adobe, e ele é caro, no meu trabalho, eu uso ele. Todo ano ele renova, e vai para uns R$ 300 por mês. Só que quando você vai iniciar, se você é um usuário novo, eles te dão um pacote de 129. E eu nunca acho justo isso. Então, o que eu faço? Todo ano, eu ligo lá e eu falo, olha, meu plano aumentou para tanto. Só que eu sou uma usuária, que pago certinho, e eu não acho justo quem está entrando pagar tão mais barato. Eles nem questionam, na hora eles cortam pela metade. E eu passo um ano pagando metade. Quando chega o ano seguinte, eu vou e ligo de novo. Uma ligação de 15 minutos me economiza uma grana no mês. Então, abrir a torneira, às vezes a gente quer abrir muito a torneira, fazer 1000 trabalhos, 1000 coisas, só que a gente não está fechando o ralo, não estamos sendo bons mordomos. Se eu entendo que tudo é do Senhor, eu tenho que usar com sabedoria, eu tenho que usar com prudência. Eu não estou falando que você tem que ver uma vida, que nem antigamente, muitos monges viviam. Você não pode ter nenhum luxo, nenhum prazer. Não é isso. Não é que você tem que viver na miséria. Você pode sim, vai de vez em quando, vai num restaurante bom, com a família, com seu marido, com a sua esposa. Pede uma pizza boa. Viaja uma vez por ano para um lugar legal, se você pode. Eu não estou falando de não usufruir, mas de usufruir com inteligência. E às vezes, nós perdemos em coisas bobas, porque não entendemos que somos bons mordomos do Senhor, daquilo que o Senhor nos dá. Então, você tem planejamento financeiro? E eu sei que para muitos isso é uma dificuldade, e eu vou falar mais para frente, busque ajuda. Busque conteúdo na internet que te ensina. Você pode baixar modelos prontos de planilhas. Você tem muitos aplicativos hoje gratuitos que te ajudam a administrar o seu dinheiro. Existem aplicativos hoje que, aí eu já não sei se é gratuito, mas eu sei que existem aplicativos que você integra com o seu WhatsApp. E aí você manda, por exemplo, acabei de sair da padaria, comprei uma coxinha, ou um pão, Igor? Comprei um pão na padaria. Você manda o comprovante para a mensagem do WhatsApp, ela já vai automaticamente para suas finanças, para sua organização. Então, é o que eu estou dizendo. A igreja não tem que estar alheia, a vida cristã não está alheia à vida financeira. Nós temos que usar com prudência. Eu tenho que correr, que eu tenho uma pregação inteira e eu fiquei aqui parada nessa parte. Mas, amém. E existe também, o princípio da prudência. Planejar não é falta de fé. Porque aí tem gente que espiritualiza, tem gente que separa a vida financeira da vida cristã. E tem gente que já mistura demais. Então, assim, tem gente que acha, eu não preciso planejar, Deus me sustenta, Deus provê. Já conheço, já vi pessoas agirem dessa forma. Não, eu posso gastar, o Senhor vai prover. Deus fala, eu não mandei você gastar. Uma vez eu vi o pastor Lucinho dizendo algo. Se Deus te permite passar por uma situação, Ele vai te tirar de lá. Se você entrou sozinho, Ele tira se Ele quiser. Se Ele permitiu você passar por um momento de escassez, por um aprendizado, por 1000 motivos, pode ter certeza que Ele vai te tirar de lá. Agora, se você está sendo imprudente, gastando mais do que ganha, se endividando, estourando cartão de crédito, aí a gente vai recorrer para Deus, Deus fala, eu não mandei você gastar.
Eu não mandei você se entupir de compra online? Porque hoje em dia tudo é mais fácil, né? Isso é um problema. Eu saí desinstalando alguns aplicativos do meu celular porque, né? É Mercado Livre, Shopee, TikTok Shop. Ah, mas é só uma capinha de celular que é R$ 20. Vai somando tudo que você compra. Quanto dá? Né? Então, Algo assim que eu não sei se você vai falar, mas que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? Aprender a comprar tudo à vista. Ah, eu tenho que comprar tal coisa. Então, vamos guardar o dinheiro 2 meses, 3 meses, porque quando a gente começa a entrar no cartão de crédito, é muito difícil sair. Então, é melhor. Eu ainda não cheguei nesse ponto ainda não, mas eu vou chegar em nome de Jesus. sim, entra na prudência de saber usar com sabedoria. E eu lembrei de um ponto aqui, né? Eu falei de compra online, falei de streaming, fast food, que são lugares que o dinheiro vai. Mas existe um fator hoje em dia que nem deveria ser fato para o cristão, mas infelizmente é para muitos, são as bets hoje em dia. Aposta online. A gente fica vendo, né, o mundo falando lá fora sobre isso, mas eu não vou lembrar agora o número, mas eu vi uma estatística de que, eu vou chutar, tá? Mas eu acho que é até mais que isso. 50% dos cristãos estão se endividando com apostas online. Então, é um dinheiro de Deus sendo usado de forma desonesta. Então, como eu estava falando, planejar não é falta de fé, é sabedoria. A Bíblia mesmo fala, né? Quem que vai construir uma torre e não vai antes planejar quanto vai gastar de material, de mão de obra? Então, fazer orçamento, organizar os gastos, poupar, pensar no futuro também faz parte da mordomia. Você que é mais jovem, você está pensando na sua aposentadoria? Lembrando que a aposentadoria não vem só na velhice. Existe algo chamado aposentadoria por invalidez. Se você sofre um acidente ainda jovem, você vai viver do que o INSS paga? É tão pouco, né? Hã? Não dá para comprar remédio, não dá para pagar um plano de saúde. O que você tem feito? O Tiago já citou aqui que logo que ele começou a trabalhar viajando, ele fez um seguro de vida e ele, quando foi casar. E ele tem incentivado muitos homens da igreja a fazer, né? O Michel fez, né? Isso aí, Michel, parabéns. É importante você pensar na sua ausência, ou você pensar no momento de desemprego. Você tem recursos guardados? Você tem uma chamada reserva de emergência? A reserva de emergência ideal é entre você ter o valor que equivale entre 3 e 6 meses de trabalho sem você trabalhar. Vamos ser bem honestos, quem tem? Eu não tenho. Eu não vou falar, né, Tiago? O Tiago ali apontando. Pronto, ele ia dar o exemplo. A mãe dele tem. Só ele não aprendeu, né? Então, quem quiser emprestado já sabe quem pedir. A maioria das pessoas. Olha aí, ó. Oh, tá desse lado aqui o negócio, ó. Mas isso é uma coisa tão importante. Porque todos nós estamos suscetíveis a acontecer qualquer coisa. A perder o emprego, a ficar doente, de cama e não conseguir trabalhar. Tem 1000 fatores. Nós temos que estar preparados. A gente sabe, Deus provê, mas Deus provê na nossa organização. Deus multiplica naquilo que nós temos em mão. Então, não se trata de quanto eu recebo, mas de como eu uso aquilo que eu recebo. Será que se Deus te desse hoje o dobro do que você tem, o dobro do seu salário, você ia administrar bem? E eu posso te dizer uma coisa, quanto mais você ganha, mais vai embora. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa no trabalho, e aí estava conversando ele é um funcionário, e o outro gerente. Aí eu não sei o que o outro gerente falou, e ele falou assim, mas você ganha bem mais, você tem dinheiro sobrando. Aí o outro olhou para mim e falou assim, sabe de nada. Sabe por quê? Quanto mais você tem, mais seu padrão de vida vai mudando, suas necessidades vai mudando. Se você tem uma empresa, estava conversando ontem, estava passando de carro, eu, a Nádia e o Williams em frente a um salão, e a Mel falou que é do pai de uma amiga dela, aí a gente brincou, nossa, eles devem ter dinheiro, brincando. Falei, se bem que a gente olha
e não sabe a realidade. Tem uma empresa, você tem uma infinidade de imposto para pagar. Então, são muitos lugares que vai indo o nosso dinheiro. Então, não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que você tem. Você pode falar, se dobrasse meu salário, meu problema ia acabar. Será? Ou com mais na mão, você ia abrir mais aquilo que sai. Então, segundo princípio, é o princípio que Deus nos chama para ser bons mordomos, profissional e financeiramente. O terceiro princípio é o princípio da generosidade. Abra comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Aqui, esse texto, Paulo está escrevendo para a igreja de Filipo, e ele estava falando em todo esse contexto aqui sobre as ofertas que a igreja de Filipo abençoou o ministério de Paulo. Aí ele diz, versículo 18, no momento tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Paulo está dizendo das ofertas que a igreja de Filipos mandou para o ministério de Paulo. E ele fala, olha, tá bom, já está suficiente, né, aquilo que vocês mandaram. E o que ele compara, né, o que ele descreve a respeito da oferta que foi entregue? Que ela, olha, obrigado, agradeço muito, me fez muito bem. Não, ele fala, o que vocês fizeram por mim chegou ao Senhor como uma oferta agradável. Então, dar é um ato de adoração. Não é à toa que o momento dos dízimos e das ofertas está interligado ao nosso momento de louvor. Embora tudo seja adoração, já falei isso, mas é uma continuidade da nossa adoração ao Senhor. Quando nós usamos os nossos recursos para honrar a Deus, nós quebramos o poder que o dinheiro exerce sobre nós. O que a Bíblia fala? Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon. Então, quando eu dou, quando eu entrego, quando eu oferto, eu estou quebrando esse princípio na minha vida, quebrando esse poder que o dinheiro tenta exercer. A Bíblia fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É importante lembrar que é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. Porque tem gente que aí abomina o dinheiro. Não, o problema não é você ter, é o amor ao dinheiro. E quais são alguns aspectos importantes da generosidade? O nosso dar revela a nossa confiança na provisão de Deus. Porque tem muitas pessoas que falam assim, já ouvi, nossa, meu sonho é ser rico para ofertar na casa de Deus. Meu sonho é receber mais para poder ofertar, para poder dizimar. Meu sonho é poder receber mais para poder ajudar o pobre, o necessitado. Nós temos que ser fiéis com aquilo que nós temos. E confiar que aquilo que eu entrego vai ser como uma semente lançada ao Senhor e confiar que Deus vai me suprir. E aí, não vou me ater, mas se você não conhece o texto, depois você pode ler. Eu não anotei o texto, o lugar que está, mas depois eu posso passar. A Bíblia fala a respeito da viúva de Sarepta. Elias, o Senhor fala para Elias, vai para Sarepta que eu vou levantar uma viúva para te sustentar. E ele chega, encontra essa viúva e fala para ela, pega um pouco de água para mim. E ela, tinha um filho. E aí ela entrega a água para ele. E ele fala, agora traz um pão para eu comer. E ela fala o seguinte, olha, eu só tenho um punhado de farinha. Eu ia fazer um pão, né, um bolo, dependendo da versão. E eu e meu filho, nós íamos comer e esperar a morte. E o que Elias fala? Faz tudo do jeito que você falou. Mas a primeira parte do bolo é minha. O bolo é meu. Porque Deus mandou. Mas nunca mais vai faltar a farinha. E aquela mulher, ela poderia ter. Que homem doido, né? Só tem um pouquinho de farinha para mim, para o meu filho, ele quer o meu pão. Mas ela confiou na palavra do profeta. E ela foi, a Bíblia fala, fez o pão, ela entregou e nunca mais faltou para aquela mulher e para o seu filho.
Então, quando nós entregamos ao Senhor com confiança na provisão de Deus, Ele nos responde, Ele nos supre. Ele não vai deixar faltar. E nós damos a medida da fé que nós temos. Eu não estou falando que você tem que sair fazendo loucuras, como infelizmente muitas igrejas pregam. Mas talvez Deus vai te pedir coisas que vão parecer loucura. Mas se você tem convicção que isso parte do Senhor, não hesite em fazer. Porque se Deus coloca você, né, esse desejo no seu coração, Ele é o que vai suprir. E o dar não se limita somente à igreja local, mas também você ofertar em missões. Nós tivemos aqui o DIP. Você não precisa esperar uma vez no ano para ofertar nas missões. Separe um valor mensal, oferte, não precisa ser no Portas Abertas, mas em qualquer outro trabalho de missões. Separe um valor para socorrer pessoas, para ajudar e ofertar. Isso é um princípio que o Tiago, né, começou a criar, que ele fala, eu tenho um valor que é somente para ajudar pessoas, né, ofertar, enfim, da maneira que o Senhor direcionar. E mesmo ofertar, tem que ser com planejamento, tem que estar dentro do seu planejamento financeiro. Seja para a igreja local, seja para missões, seja para socorrer pessoas. Olha, tantos por cento é para isso, tantos por cento é para aquilo. E eu não coloquei na palavra, mas eu queria abrir um parênteses a respeito do dízimo. Eu não coloquei na palavra, embora falar de finanças. Mas, que eu acho que isso talvez merecia uma pregação somente sobre isso. Mas muitas pessoas não dizimam porque questionam a validade do princípio do dízimo. Ah, mas o dízimo estava no Velho Testamento, na lei. Jesus veio, cumpriu as leis, não precisam vir mais, não precisa dizimar mais, 10%, né, a 10ª parte. Primeiro, o princípio do dízimo, lá no Velho Testamento, não começou em Moisés. A primeira menção de dízimo na Bíblia está em Abraão, quando ele leva a 10ª parte para o sacerdote Melquisedeque, depois ele vence a batalha quando ele vai salvar seu sobrinho Ló. Então, não é um princípio que fazia parte das leis. E outra, a Bíblia, algumas coisas do Velho Testamento para o Novo, Jesus, ele é claro na forma com que muda. Mas você já reparou que tudo que no Velho Testamento era de um jeito, no Novo, Jesus sobe o nível? Por que para a oferta a gente desce? Então, por exemplo, que dizia nos 10 mandamentos, não adulterarás. Quando Jesus veio na graça, nossa, época da graça, Jesus facilitou o negócio? Não. O que ele falou? Então, se você olhar para outra pessoa com desejo, você já está cometendo adultério. Todas as coisas, né? O que falava no Velho Testamento? Olho por olho e dente por dente. Se alguém fez para você, vai lá e revida. O que Jesus fala? Então, se alguém bater no seu rosto, vira outra face. Então, tudo, mesmo na época da graça, Jesus elevou o nível. Quando nós falamos de dízimo, quando fala que vai mexer no nosso bolso, não, era no Velho Testamento, agora eu não preciso mais fazer. Na verdade, sabe qual foi o nível que Jesus elevou? Tudo. Não é mais 10% não, querido, é tudo. O que ele fala para o jovem rico? Vende tudo que tem, dá aos pobres. Não estou falando que você vai sair vendendo tudo, tá? Mas a questão é, o Velho Testamento fala o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você crê nisso? Está no Velho Testamento. Não deveria valer? Concorda? A gente seleciona o que faz sentido manter ou não manter. A gente seleciona as bênçãos, não, as bênçãos continuam. O que a gente leu aqui, Salmos 119, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do... 91. A sombra do Onipotente descansará. Amém, o Senhor me guarda. Ih, está no Velho Testamento, não vale mais. Não é assim. E uma coisa que você pode reparar, só questiona a validade do dízimo quem não quer dar. Ninguém nunca questionou 10% porque queria dar 20%. Eu nunca vi. Se for, amém. Tem pessoas que dão amém. É lógico que assim, é obrigatório. A Bíblia já deu uma base pra gente. Por que eu vou mudar? Se você quiser dar mais, amém, tá? Fica à vontade. Tem pessoas que dão. Tem pessoas que fazem propósitos para cada tempo mudar a porcentagem. E, de fato, Deus não tá, eu acredito, tá? Tô falando do que eu penso.
Deus não está preocupado em ser 10%, mas de como isso entra no seu coração. A maneira com que você dá. Eu não sei quantos conhecem o autor chamado John Piper. Ele dá um exemplo seguinte que ele fala. Imagina que o marido chega com flores e leva para sua esposa. Aí a esposa chega, ai, que lindo. Aí ela fala, ai, mas por que você comprou? Aí ele fala, porque eu tinha que dar, né? Acabou todo o encanto. Agora, se ele fala assim, é porque eu te amo, porque você é o amor da minha vida, porque você merece, porque eu quis te agradar, não muda totalmente? É a mesma coisa quando você vem trazer o seu dízimo, a sua oferta, ou fazer um pix. Ai, tá bom, né? Tem que dar 10% para Deus. Nossa, esse 10% eu podia fazer isso, aquilo, outro. Qual é a intenção do nosso coração? O nosso dar, né? A generosidade, o dar bíblico, ele vem do seguinte, deve ser generoso. As características do nosso dar tem que ser generoso, tem que ser sacrificial, tem que ser planejado, tem que ser sistemático, ou que seja, tem que fazer parte da nossa rotina. Não é eu dou hoje, daqui 10 anos, tem que dar, né? É algo que tem que acontecer na nossa vida, tem que ser voluntário. Ninguém vai te obrigar a isso. E tem que ser alegre, como eu falei do exemplo de John Piper. Então, não é apenas o ato de dar que importa, mas o coração pelo qual nós damos. O quarto ponto, eu vou passar uns minutinhos, vocês me permitem? É que senão, não. Vou fazer igual um pastor falou, você me dá um minuto? Se eu somar de todo mundo aqui, dá um tempo suficiente, não? Se cada um me der um minuto. O quarto princípio, nós falamos sobre o princípio de que Deus é dono de tudo, de que nós precisamos ser bons mordomos, nós falamos do princípio da generosidade. E o quarto ponto, o quarto princípio é o princípio do contentamento. A gratidão, ela protege o nosso coração da ganância. Então, nós precisamos aprender a agradecer a Deus por aquilo que nós temos, mesmo que ainda não seja o que você deseja. Eu tive um líder na adolescência que ele falava a seguinte frase, agradecido sempre, satisfeito nunca. Isso diz respeito a várias coisas na vida, espiritual, financeira, a mesma coisa. Senhor, eu estou grato por tudo que eu tenho, mas eu sei que ainda pode ter mais. Não é problema você ter a ambição do crescimento, mas é como isso está dentro do teu coração. Seja bem honesto, responda para si mesmo. Quando você recebe o seu ordenado, o seu salário, quando cai, quando chega o contra... Ainda fala contra-cheque? Folha de olerite? Sei lá como é que usa hoje em dia. Tá vendo? Eu também sou uma anciã. Quando você recebe, viu lá, porque hoje em dia ninguém, eu acredito que poucos se devem receber em dinheiro na mão. A maioria vai cair na conta, né? Quando você olha aquele valorzinho que entrou na sua conta, qual é a sua reação? Seja muito honesto. Você olha e fala, nossa, que miséria. Tão pouco, nossa, olha, não dá para nada. Realmente não vai dar, porque a palavra tem poder. Ou você olha e fala, Senhor, obrigada por esse valor. Ainda não é o que eu preciso, eu ainda sei que pode ter mais, mas obrigado porque até aqui o Senhor tem me sustentado. A gratidão é um princípio que nos faz prosperar. A gratidão nos ajuda a enxergar a provisão de Deus e nos livra de comparações, de ficar me comparando com outro, mas fulano ganha mais. Mas Deus, eu estou trabalhando, estou sendo fiel no dízimo, na oferta, no servir, e o pastor trocou de carro e eu não. Ih, tem esse negócio de pastor trocar de carro. Quando a gente foi trocar de carro, coincidiu da gente trocar na mesma época que meu pai. Falei, pronto, vão falar que... Não na igreja, né? Acho que mais pessoas de fora, tá vendo? O meu tio Rui, ele fala o seguinte... Ele fala brincando, claro, né? Mas ele fala assim... Meu irmão é muito bobo, todos pastores ricos aí e ele não deu certo ainda. Porque a gente está tentando, né, buscando fazer com zelo. Né? Nós sempre falamos, nós não recebemos salário da igreja, nenhum centavo. Se recebesse também não seria errado, né? É justo, lógico que tem limites, né? Mas quando nós temos gratidão, o Senhor abençoa. Eu lembrei, não sei quantos daqui estavam, que anos atrás o pastor João veio aqui pregar. E ele pregou sobre a multiplicação dos pães. E ele falava, né, que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele não pediu para o Pai multiplicar. Ele agradeceu.
E na gratidão houve a multiplicação. Então é isso que a gente tem que ter como princípio. Quando eu sou grato, o Senhor multiplica. Quando eu olho meu salário na conta e eu falo, Senhor, obrigada. Multiplica, me ajuda. Eu todo mês, quando eu recebo, a primeira coisa que eu faço, eu oro, falo, Senhor, obrigada pelo meu trabalho, obrigado pelo recurso que eu recebo. Agora me ajuda a usar com sabedoria e multiplica. E já multiplicou, às vezes, que eu falo assim, lembra do planejamento? Deus, é a única coisa que eu já vi Deus quebrar de princípio, é o da matemática. Eu já vi Deus quebrar o princípio da matemática. Porque você olha e fala assim, ué, entrou tanto, saiu tanto, não era para ter sobrado. Às vezes fala assim, esqueci alguma conta, né? Mas às vezes Deus, vivi isso, já vi outras pessoas, Deus multiplica. Então, nós podemos sim desejar crescer, prosperar, melhorar de vida, mas sem colocar a esperança no dinheiro. A questão não é sobre você possuir os recursos, mas é sobre ser possuídos por ele. As pessoas interpretam aquele texto que diz, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que muitas pessoas pensam? Então, nenhum rico vai ser salvo. Nenhum rico vai agradar ao Senhor. A humildade não está no quanto eu tenho. Você pode ter certeza que existem milionários mais humildes e mais tementes a Deus do que, às vezes, uma pessoa que mora dentro de uma comunidade passando fome. Porque a humildade está no coração. E o quinto ponto, o quinto princípio, é o princípio da prestação de contas. Lembra que tudo que nós temos não é nosso? Primeira coisa, isso aqui vale para quem é casado. A prestação de contas no casamento. Não existe independência financeira dentro de um casamento. Não existe minhas contas, suas contas, meu salário, seu salário. Não sei quanto você ganha. Nós conhecemos muitos casais que nem sabe anos casado e não sabe quanto a mulher não sabe quanto o marido ganha. É lógico que cada um tem que ter a sua liberdade, independência ali, no sentido de usufruir. Mas não existe, meu marido não sabe quanto eu ganho, não sabe quanto eu gastei. Por que o Thiago fugiu agora? Só que ele está falando de casamento. Não entendi. O dinheiro é dos dois. Um casal inteligente. Tem um livro, que chama Casais Inteligentes e Enriquecem Junto. Quando a gente casou, a gente comprou esse livro, um para cada. Eu li. O Thiago não. Por isso que não deu certo ainda, né? Então, existe a prestação de contas dentro do casamento. Dentro do casamento tem que existir o certo, o ideal é que você crie uma rotina com seu esposo, com a sua esposa, todo mês, ou uma vez por mês, no mínimo, ou a cada 15 dias. Vamos sentar? Vamos ver o que entrou? Vamos ver onde a gente gastou? Vamos ver como a gente vai se planejar? Vamos ver o que a gente quer daqui para frente? Tem que existir essa transparência, esse diálogo e essa unidade dentro do casamento. O Thiago já citou várias vezes que era um assunto que não fluía no nosso casamento. Falava de dinheiro, dava ruim, né? Já tivemos 1000 situações que levaram a isso. Vou dizer que hoje é 1000 maravilhas falar de dinheiro? Não, acho que com qualquer pessoa é difícil falar sobre finanças, ainda mais quando você tem alguém que gasta muito no casamento, né? E esse alguém não sou eu, que fique claro. Não falei quem é também. Ninguém mandou ele sair daqui, né? Então eu posso falar. Então, tem que ter essa transparência, esse diálogo, pensar junto, planejar junto, enxergar onde pode corrigir, onde pode fechar o ralo, onde pode abrir a torneira. Então, tem que haver transparência. Segundo ponto de prestação de contas, é uma prestação de contas para Deus, que um dia nós vamos prestar conta a Ele. Nós somos administradores, mordomos. Tudo que nós recebemos pertence a Ele. O que nós vamos falar para o Senhor? Lembra da parábola dos talentos? O Senhor volta e fala, e aí, o que você fez com os talentos que eu te dei? Um dia nós vamos prestar contas, Senhor. Deus vai falar, então, irmão, querido, filho, te dei um trabalho, te dei recursos, o que você fez com isso? Nós vamos prestar contas a Deus do uso dos recursos que Ele nos deu. E a terceira prestação de contas é com pessoas maduras. Por que coloquei esse ponto? Às vezes a gente acha que a gente precisa de ajuda
em muitos pontos, porque e tá certo, nós não nascemos sabendo tudo. Para a sua profissão, você precisou estudar, certo? Às vezes, como você vai ser mãe, né, engravida, você vai buscar uma referência, um curso, ler um livro. Porque quando se trata de finanças, a gente acha que a gente não precisa de ajuda. Às vezes, as coisas fogem do controle e a gente não sabe como agir. Talvez a situação financeira que você se encontra, você não sabe por onde começar a arrumar a bagunça. Você precisa ser humilde de reconhecer que precisa de ajuda. A humildade de buscar ajuda também faz parte da mordomia. Então, talvez você vai ter que buscar um profissional. Existem profissionais, consultores financeiros. Você pode pedir ajuda para um irmão, um amigo, alguém mais experiente, mais maduro. Ou talvez os seus líderes espirituais. E não há vergonha alguma. Eu posso dizer porque eu já estive dos dois lados dessa história. Eu já abri minhas contas para que pessoas me ajudassem. Teve uma época que a gente passou uma situação muito difícil e a gente tinha um amigo que é consultor financeiro e a gente chamou ele, né? Foi pago, claro, mas ele nos abriu a mente, né? Princípios que a gente traz até hoje. Ele conseguiu organizar. É bem vergonhoso, tá? Mas a mudança que causa na nossa vida, porque você vai falar para a pessoa lá, então, eu gastei R$100 numa pizza no iFood. Você vai prestar conta? Porque ele vai te ajudar a organizar. Ou para líderes, né? Já fizemos isso em alguns períodos com meus pais, mas também nós já fizemos com outros. Existem pessoas aqui mesmo na igreja, né? Obviamente não vou citar nomes, em que estava com uma situação financeira difícil e né, o casal nos procurou e falou: precisamos de ajuda. E aí nós sentamos, abriu a planilhinha no Excel e os quatro, eu, o Thiago e o casal conversando. E não é que a gente tenha a resposta para tudo, não, porque a gente ainda falha em muita coisa. Mas nós éramos com um casal um pouco mais experiente. Já tinha quebrado a cara algumas vezes. Fala, ó, se você for por aqui, o fim é esse. Então, por que você não faz isso? Tenta aquilo. E tanto que esse casal mudou completamente a vida que vivia naquela época. Não é humilhação você. Lógico que você não vai sair abrindo suas contas para todo mundo, tenha sabedoria. Mas se você não tem condição de ter um profissional, busque ajuda num irmão que você se espelha. Olha, eu vejo que fulano... vou dar um exemplo, o Michel. Michel é uma pessoa que ele é uma pessoa muito prudente financeiramente, certo, Michel? Pelo menos do que a gente sabe. Ele é organizado, ele, né, você vê ele crescendo. Poxa, eu vou olhar para Michel, me ajuda. Hã? Olha, me ajuda. Como que você faz? Como você administra? Como eu posso? Busque ajuda. Ou nós, como pastores, estamos à disposição também. Sabemos tudo? Temos as melhores respostas? Talvez não. Mas a gente já passou por experiências. A gente já quebrou a cara financeira algumas vezes. A gente já fez coisas que deram certo. Então, não é problema você buscar a ajuda de pessoas mais experientes, alguém que vai olhar de fora a situação com mais sabedoria e vai te ajudar a reorganizar a sua vida financeira. E o último ponto, dentro da prestação de contas, também é a integridade financeira. Nós temos que honrar os compromissos que nós assumimos, nós temos que ser honestos nos nossos negócios. Nós temos que pagar os nossos impostos. Nós temos que pagar aquilo. Nós não podemos, e não vai dar para entrar nesse assunto muito profundamente, mas um cristão não deve usar pirataria, seja de qual for. Hoje em dia você não vai ver mais barraquinha vendendo CD pirata, né? Graças a Deus. Mas qualquer coisa que envolva você receber benefício com outro sendo prejudicado. Ah, mas o banco, não importa se o banco é trilionário, esse dinheiro não é meu, eu estou sendo desonesto. Como eu falei, esses programas que eu citei, que eu uso para trabalho, a maioria dos profissionais que eu conheço usa craqueado. Craqueado é quando você dá um jeitinho, não é não, Michel? Para não pagar. Eu pago, porque eu quero ter a minha consciência tranquila. Eu já vi várias pessoas falando para mim, nossa, você é boba, você paga Microsoft. Pago, eu uso o programa, é pago, eu vou pagar. Então, esse jeitinho brasileiro de querer levar vantagem é desonesto e desonra o Senhor. Então, às vezes, a sua vida financeira pode empacar por causa de R$10 que você deixou de pagar. Quantas bênçãos você pode estar deixando de usufruir por não estar sendo honesto? Ou por viver de aparência.
Eu tenho que mostrar para os outros. Então, eu vou me endividar comprando as melhores roupas, comprando os melhores relógios, os melhores tênis. Então, nós vamos entender que nós temos que honrar os compromissos, ser honestos nos nossos negócios, não viver de aparência, não assumir responsabilidades que nós não podemos cumprir, né? Ah, eu vou comprar, tem dinheiro? Não, mas se der, eu pago, né? Não, não é de agora, mas eu lembrei quando a gente foi casar, o Thiago veio com algumas dívidas, né? Não, vou falar. E ele, aquela hora, era o Thiago do Velho Testamento. Ele tinha comprado... Para de tocar que eu vou falar. Olha, querido. Ele tinha comprado no Extra, né? Celular, câmera digital. E ele não tinha dinheiro para pagar. Vou falar na verdade. Ele comprou pensando que em 5 anos ia caducar, não foi? Olha a mentalidade. Foi quando eu fiz 18 anos. Hã? Foi quando eu fiz 18 anos. Só que a gente tinha que casar e tudo tinha que estar tudo certo, né? Quem pagou essa conta? Então, não podemos assumir contas que nós não podemos pagar. Não podemos entrar em dívidas para tentar mostrar para os outros aquilo que nós não somos. Ai, mas meu tênis está furado. Bota um Super Bonder aí. Ou, ora que Deus ajuda que alguém oferte na tua vida. Faz um extra no trabalho. Quando que a gente parou de colocar prego no chinelo? Pois é. Concluindo, que já estão querendo que eu termine, né? A mordomia financeira é reconhecer que tudo pertence a Deus, que nós somos apenas administradores daquilo que Ele nos confiou. Então, como nós temos cuidado dos recursos que nós recebemos? Temos sido mordomos fiéis, generosos, contentes e satisfeitos, responsáveis, ou temos administrado como se fosse donos? É nosso, eu faço o que eu quiser. Talvez se você, com essa palavra que, assim, tinha tantos pontos que eu gostaria de aprofundar mais, mas não dá tempo. Quem sabe a gente possa, num futuro, fazer uma série só sobre finanças, né? Se todo mundo topar, a gente pode pensar a respeito disso. Talvez ou numa série de domingo, ou um dia à parte, né? A gente já pensou várias vezes em trazer um consultor financeiro para falar. Vocês topariam? Então, vamos providenciar. Quem eu não sei, porque o Márcio está longe, né? Mas amém. Que nós possamos, né, com essa palavra, ver que Deus não está alheio às nossas finanças, à nossa vida profissional. Tudo pertence a Ele, que nós possamos ser bons mordomos. E se você, com essa palavra, reconheceu que talvez você esteja sendo negligente ou irresponsável financeiramente, hoje o Senhor nos convida a nos arrepender, a reconhecer que talvez você vai precisar de ajuda. Talvez você vai sair daqui hoje ou amanhã e você vai ter que procurar alguém para te ajudar a organizar suas contas, porque talvez você não sabe por onde começar e está tudo bem. Busque alguém mais maduro para te ajudar. O Senhor nos convida nessa manhã a alinhar o nosso coração à vontade dEle e a glorificar o nome dEle, também com a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, por essa série que nós tivemos a respeito da mordomia cristã. Senhor, eu oro para que nós possamos entender que tudo aquilo que nós temos não é nosso, pertence ao Senhor. Que possamos ser bons mordomos do tempo que o Senhor nos dá. Que possamos ser bons mordomos dos dons e dos talentos que o Senhor nos deu. Que possamos ser bons mordomos, Senhor, do corpo, da saúde, do templo do Espírito Santo. E possamos também ser bons mordomos da nossa vida financeira. Que possamos ser profissionais que honram e glorificam o Teu nome. Que possamos trabalhar com excelência. Que possamos gerir os nossos recursos para a glória do Senhor. Que possamos, Senhor, ser profissionais honestos. Que possamos, Senhor, ser profissionais que glorificam o nome do Senhor, sem esperar reconhecimento ou nada em troca, Pai. Nos dá sabedoria, abra os nossos olhos para enxergar onde nós precisamos fechar o ralo, onde nós precisamos cortar gastos.
onde nós precisamos investir, que nós possamos multiplicar os recursos que o Senhor tem dado a nós, para que nós possamos avançar, para que o reino do Senhor possa avançar, porque quanto mais nós tivermos, mais, Senhor, nós queremos e desejamos ser generosos com a contribuição no Teu reino, Pai. Deus, queremos ser bons mordomos, fiéis àquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Nos perdoa se nós temos usado, Senhor, o nosso dinheiro e as nossas finanças de maneira, Senhor, Pai, irresponsável, sem sabedoria. Nos perdoa se usamos nosso dinheiro de forma, Deus, desonesta. Nos ajuda, Pai, e nos ensina a sermos mordomos que honram o Teu nome, Pai. Em tudo aquilo que nós fizermos, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus Te abençoe, que essa palavra possa gerar mudanças na sua vida, na minha vida, que nós possamos aplicar os princípios daquilo que nós ouvimos e ver a multiplicação dos recursos, amém? Nós cremos que nós seremos uma igreja próspera, amém? Você crê que o Senhor vai abençoar a tua vida? Então esteja disposto a viver uma vida com princípios, amém? Que Deus abençoe.